A paz do Senhor, meus amigos, irmãos, como vocês estão? Bom dia, que seja um domingo maravilhoso na presença de Deus. Estamos aqui de volta para estudarmos a quarta lição desse trimestre. Nós estamos estudando a revista Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A palavra de Deus é maravilhosa, nós precisamos nos deleitar, aprendendo a cada dia mais aquilo que Deus tem falado conosco. Sem contar, irmãos, que o nosso coração é corrupto, a nossa mente facilmente se apega a outras coisas e nós nos esquecemos dos mandamentos de Deus. Talvez eu estou falando com você agora e você está frio nesses dias, assistindo um monte de filme, fazendo uma porção de coisa que tem te esfriado espiritualmente. Nós estamos aqui hoje nessa EBD da classe dos jovens, e você é bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Talvez pessoas que não são da nossa igreja estão assistindo agora. É um prazer recebê-lo aqui e vamos juntos estudarmos a revista da CPAD da classe dos jovens, segundo trimestre de 2020. O título hoje é Vencendo os Obstáculos. Vencendo os Obstáculos. Texto do dia. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué 4:24. A síntese. Em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento para nós termos aqui o guia, que é o nosso Deus, o Espírito Santo, durante essa aula, para que Ele nos ilumine, Ele nos oriente em tudo nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, que o Senhor esteja conosco aqui agora, quando tudo parece contrário na vida desse jovem, dessa pessoa que está ouvindo, neste momento, essa lição. Que o Senhor possa agir, Deus, nesse coração agora, quebrantando, falando poderosamente as suas vidas, trazendo a revelação da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Não os abandone, mas traga a luz, Senhor, traga a luz a cada um que ouvir essa mensagem, a cada um que participar desse estudo, meu Deus. Que eles possam vencer os seus obstáculos, que eles possam, Deus, sair dessa situação quando tudo parecer perdido, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Em Cristo já somos mais que vencedores, glória a Deus por isso. Romanos 8:37 vai dizer, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Enquanto muitos têm perdido a fé, aqui estamos nós. Se estamos voltados para a palavra de Deus, é que o Senhor quer nos fazer mais do que vencedores. Se somos salvos por Ele, nós somos mais do que vencedores. Porque o homem que teme o Senhor, ele não tem medo de má notícia. O homem que teme o Senhor, que crê em Deus, não tem medo de maus rumores, mas o seu coração está firme no Senhor, confiando no Senhor. Se você está olhando para mim achando que eu estou com um cara desanimado, irmãos, pode ficar tranquilo, tá? É só mesmo cansaço físico, tá? Nós muitas das vezes ficamos cansados fisicamente, mas isso não deve afetar o nosso ânimo. Nós não devemos deixar o nosso esgotamento de trabalho, de correria, afetar a nossa vida espiritual. Nada pode fazer com que nós mudemos a nossa vida espiritual. Nós precisamos, pelo contrário, crescer a cada dia no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós cremos que Cristo é real. Nós cremos que aquilo que nós acreditamos, que foi nos revelado, é real. Então, por que desanimar? Por que olhar para as circunstâncias? Se a palavra de Deus permanece, se Deus é conosco, Ele é real, Ele venceu todas as tribulações desse mundo. Isso é uma bênção. Nós vamos hoje nos deleitar aqui sobre os textos de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Inicialmente nós vamos ler dos versos 3 ao 6, depois do verso 14 ao 17. Josué capítulo 3, dos versículos 3 ao 6, depois 14 ao 17. Diz assim: E ordenaram ao povo dizendo:
quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2 côvados, e não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levava os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Que bênção! Acabamos de ler aqui esse texto, e eu e você, nós sabemos que para o povo, agora nesse final daquela grande jornada de 40 anos, entrar na terra prometida, eles precisariam vencer 2 grandes obstáculos. Eles tinham 2 grandes obstáculos a vencer. Um é o que nós estamos estudando aqui hoje, que é a travessia do Rio Jordão. Mais à frente, em outras lições, no mês que vem, nós vamos estar estudando a derrubada da muralha de Jericó. Vamos ler aqui então a introdução da nossa revista. O povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surge muitas vezes oposição humana, ataque de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outros, mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Aqui nós vemos e precisamos lembrar, depois de ler, aquilo que o Senhor Deus já tinha falado com Josué, no capítulo 1, de 6 a 9. Ele diz assim, lá no capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 6, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Aí ele vai dizer o primeiro, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente, de novo, esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, olha a terceira vez, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Repare então que ele está dizendo aqui por 3 vezes. Esforça-te e tem bom ânimo.
esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E o contexto desse esforço-te e tem bom ânimo, a gente vai ver no versículo 8. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E ele vai orientar, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Todas essas coisas estão ditas aqui, meus irmãos, jovens, não é à toa. O maior esforço, a maior alegria que Josué deveria ter na sua vida era de seguir aquilo que Deus tinha determinado. Estamos falando aqui de obediência. Nós estamos falando aqui de amar a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Naquela época eles tinham já a Torá, Josué tinha o Pentateuco. E ele poderia sim se apegar em Deus através da palavra do Senhor, através do mandamento, através da lei. É ali que ele deveria se apegar. Josué deveria se esforçar e ter bom ânimo para, apesar das circunstâncias, olhar para Cristo, olhar para Deus, que estava simbolizado ali por meio da palavra. Se apegar em Deus, Deus estava dizendo, Josué, você não tem que se apegar em nada do que você vê, nenhuma circunstância. Você não deve se distrair, mas se esforçar e ter bom ânimo para permanecer fiel, obediente, porque sou eu quem vou fazer. Sou eu que vou fazer. Nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida, nenhuma dúvida, de que Deus e aquilo que Ele faz é muito maior daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Mas parece que nós não temos vivido dessa forma. Nós temos duvidado o tempo inteiro de que aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, é maior do que aquilo que nós podemos fazer, irmãos. Olha só o que ele vai dizer aqui. É preciso ter discernimento para transpor as barreiras, seguir em frente e alcançar o que o Senhor prometeu. E vai citar o exemplo das águas dos rios que alcançam seus objetivos, que chega até o mar. Outro dia, eu falava com a minha filha Laura, que completou 7 anos no início deste mês de abril, explicando para ela algumas dificuldades de adultos, de crianças, de bebês. Qual que é a diferença? Explicando que o que ela sofre hoje, eu já sofri, ela vai sofrer coisas maiores, ela vai enfrentar obstáculos maiores, ela vai enfrentar desafios maiores, mostrando, né, de forma muito clara para ela, né, e comparei com a irmãzinha dela, a nossa filha caçula hoje, a Mariana, de 2 anos. E expliquei para ela, falei assim, Laura, quais que são os desafios da Mariana? Né? Talvez o maior desafio que ela tem hoje seria não fazer as necessidades na roupinha dela, mas avisar que está na hora de ir fazer as necessidades no banheiro. Né? E mostrando que já para ela não, ela já está frequentando a escola, ela tem atividades a cumprir, ela tem que ajudar dentro de casa com alguma coisa, né? Quando ela estiver na idade do papai e da mamãe, ela terá muitas outras responsabilidades. E ela entendeu direitinho, irmãos. No final ela disse, é verdade, papai, é melhor ser a Mariana. Então ela de fato entendeu direitinho que um bebê é muito diferente. E nós temos vivido como bebês na presença de Deus há quantos anos? Nós não queremos responsabilidades. Nós não queremos crescer, não queremos amadurecer. Estamos vivendo sempre os mesmos pecados. Estamos sempre frios na presença de Deus. Não amadurecemos. Não somos pessoas referenciais para outros. Não temos sido pessoas que têm abençoado a outras. Pelo contrário, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, nós temos dado mau testemunho. E as pessoas olham, têm olhado para a nossa vida. E eu quero que você reflita nisso, porque talvez você é uma pessoa dessa, que tem se deixado levar pelos obstáculos e tem parado outras pessoas. Mas aqui o texto diz, as águas dos rios alcançam seus objetivos, porque aprenderam a contornar os obstáculos. Aqui no Espírito Santo você já deve ter ouvido falar, nós temos no maior rio que tem aqui, é o Rio Doce. Ele vem de Minas Gerais, né? São 2 rios que se encontram numa cidade em Minas e
perto de Rio Doce, né? E então chega até Linhares, no norte do estado, aquele rio grande, e deságua no mar. Agora vocês imaginam que aquele rio começa pequeno. Olha a comparação que nós estamos falando, né? E ele tem que enfrentar os seus obstáculos, as suas dificuldades, e contornar, até chegar no mar. Pronto, alcancei o meu objetivo. E assim é conosco. Nós devemos olhar que existe um Deus que está controlando tudo. E aquele que fez o rio da nascente vir a quase 1000 quilômetros daqui, ele faz com que o rio alcance o seu objetivo. Ele faz com que aquele rio alcance o seu objetivo. Hoje, falando com meu pai, ele estava falando como que uma jaqueira precisa trabalhar no solo, né, as suas raízes, para que tenha água no pé de jaca. Né, e ele, fazendo um trabalho no solo, descobriu por baixo que a raiz do pé de jaca esmagou uma outra árvore, precisando, né, da necessidade de ter mais água para que o pé de jaca e os frutos estejam gostosos para eu e você comermos. E é interessante, irmãos, isso é impressionante como Deus faz. Nós não seremos desamparados. Deus mostra isso através da natureza, que nós não seremos desamparados. Aquele que cuida dos passarinhos não cuidaria de nós? Então nós não devemos andar ansiosos, nós devemos deixar-nos influenciar pelos obstáculos que nos rodeiam. Pelo contrário, nós devemos permanecer fiéis, sabendo que o Senhor, Ele é conosco, Ele tem nos ajudado em todas as coisas. Ele vai nos ajudar a atravessar essa dificuldade. Amém? Vamos para o tópico primeiro aqui, atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. É um aí, né? O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, Êxodos, do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, êxodos, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes, toda a natureza, a obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia, poderia ter havido o êxodos e êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecesse na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo 12, de 1 a 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Agora vamos pela ordem. Abib era o mês judaico, né, do povo. Aqui se trata, porque depois você vai ver na Bíblia outros nomes para esse mês, mas aí já depois, né, do cativeiro, você vai olhar outras referências. Mas aqui no início da Bíblia nós vemos esse nome, que era o mês judaico, que foi o mesmo que o povo saiu do Egito. O mesmo dia foi o dia que eles entraram 40 anos depois na terra prometida. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. E a gente saber que através também de Cristo, todos nós, através de Cristo, saímos do pecado e entramos nas mansões
celestiais, né? A nossa Canaã celestial, a nossa Canaã espiritual. E todo esse simbolismo que nós vemos aqui na história do povo de Israel, todo o simbolismo desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa, nós vemos a pessoa de Cristo. Não nos esqueçamos, irmãos, isso era a sombra daquilo que haveria de vir. As pessoas às vezes confundem e usam isso daqui, né, querem desafiar os crentes ao pé da letra, mas a Bíblia ela chama isso daqui da velha aliança e hoje da nova aliança. Tudo isso estava figurando a Cristo, né? Em Lucas 24, nós já falamos em outras aulas, quando Jesus estava ali no caminho de Emaús, ele disse, né, foi por isso que lhes falei quando eu estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos no caminho de Emaús era que na lei de Moisés você encontra Cristo. Nos livros dos profetas você encontra Cristo. Nos salmos o que você encontra é Cristo. E essa religião judaica, né, tinha todas essas atitudes, esses ritos, para que Cristo já fosse pregado ali entre eles. Então, se você hoje tem algum amigo cético, né, você pode apontar para ele essa questão que nós lemos aqui. O marco que dividiu antes de Cristo e depois de Cristo, o calendário foi dividido. Então, qualquer pessoa, cética que for, que dizer que hoje é 26 de abril de 2020, ele vai estar dizendo que nós estamos exatamente 2020 anos depois que Cristo nasceu. Olha que interessante isso, porque senão o calendário, nós não estaríamos no ano 2020, porque a humanidade não creria na vinda de Cristo a este mundo. É muito lindo saber que, apesar de haver muitos que não creem, não há como um impacto desse tão grande, a não ser pela vinda do Filho de Deus a este mundo. Então, os céticos, né, que precisam suportar essas coisas. Né, e se você quiser também assistir um filme, existem vários homens que tentaram provar a não existência de Cristo. Existem vários homens que, ao tentar provar que Cristo não existiu, que o cristianismo é uma farsa, eles converteram. E não muito tempo atrás, nós tivemos um mais novo filme, né, de uma história real, de um homem que tentou provar que o cristianismo era uma farsa. Então, você pode encontrar esse filme mesmo no YouTube, é só você digitar lá Em Defesa de Cristo, e você vai ver mais uma história de um homem que tentou provar de todas as formas a não existência de Cristo. E o final é lindo, é maravilhoso, eu creio que você vai gostar muito. Assista lá, Em Defesa de Cristo, tá bom? Tópico 2 aqui, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas, Josué 3:3. Mas somente em três oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Nesse episódio, que nós estamos estudando agora, da travessia do Rio Jordão, ao circundarem Jericó, e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casa, e a arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Então, irmãos, está claro aqui que existe alguma coisa nova, né? Porque a arca ela ficava sempre onde? No tabernáculo, que Deus orientou que construísse para que fosse ali, se manifestasse ali a sua presença, né? Deus querendo habitar no meio do povo. Dentro do tabernáculo, mais precisamente dentro do Santo dos Santos, ou seja, o povo não via a arca,
Mas agora ela está sendo carregada pelos levitas e o povo poderia enxergar mesmo que de longe a arca, né? Ela ficaria ali em torno de 1 quilômetro à frente do povo, para que fosse mantido, enfim, a reverência. Mas todo o povo observava o caminho que deviam seguir. Isso mostra claramente Deus guiando o povo no meio daquela caminhada. Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se apoie, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É Ele quem mostra o caminho certo. É Deus que mostra o caminho certo. Romanos 8,14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O nosso Deus sempre tomou a iniciativa para estar no meio do povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A salvação não vem de nós, ela é dom de Deus. É Ele que toma a iniciativa de nos salvar, revelando a sua palavra para nós, Ele nos atrai, revelando a sua vontade para nós, Ele nos atrai, e as suas verdades eternas. É Ele sempre tomando iniciativa em relação a nós. Olha o 3. Vamos ler aqui a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3 e 5. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Isaías 6 e 3. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Quero começar falando uma coisa aqui. As pessoas às vezes confundem e acham que ser santo é ser perfeito. Ser santo é ser perfeito, mas ser santo, santo significa separado. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Se o mundo está andando em uma direção, nós devemos estar na contramão do mundo, naquilo que o mundo faz. A santificação não é instantânea na vida de nenhum de nós. Isso não acontece instantaneamente, como o caso da justificação. A santificação, ela inicia no novo nascimento e precisa continuar. Nós que convivemos com pessoas, mundanas no trabalho, às vezes mesmo nos nossos familiares, na escola, enfim, nós sabemos que as pessoas não dão a mínima para o Evangelho, para agradar a Deus, para as coisas de Deus. Não existe isso. E quando nós procuramos viver junto, próximo a essas pessoas, no trabalho, ali no dia a dia, e procurar viver uma vida santa, na faculdade, na escola, no meio dos familiares, nos encontros com os amigos, quando nós decidimos viver de forma santa, existe um choque, acontece um embate ferrenho entre a santidade e o pecado. Porque Deus, irmãos, Ele tem um caráter de amor, mas o seu caráter essencial é a sua santidade. E não só o Velho Testamento vai dizer isso, mas o apóstolo Pedro vai dizer isso. Deus é santo, importa que nós também, como o povo dele, sejamos santos. E 1 João 5,19 vai dizer também que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Existe essa diferença. Apesar das pessoas não gostarem dessa palavra, de não quererem essa palavra,
Quem está no mundo, quem está vivendo as coisas do mundo, quem não está se voltando para a santidade de Deus, está no maligno. Está no maligno. Por isso quero dizer para você aqui hoje, você não pode se misturar a isso. Ou você é santo, ou você não é santo. Você é do mundo e você está no maligno. Você precisa continuar o processo de santificação através da ação do Espírito Santo de Deus, deixando Ele trabalhar na sua vida, se quebrantando. Ela não pode parar, a santificação não pode parar. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ficar completo no dia de Cristo. Filipenses 1:6. Em Efésios 4:12, o apóstolo Paulo ele vai dar a entender que os ministérios, ele vai declarar, né, não só dar a entender, mas ele declara que os ministérios na igreja é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos sendo preparados para aquele dia, irmãos. Nós estamos sendo preparados para aquele dia. Porque não é possível entrar vivendo no pecado no céu. Não é possível entrar no céu vivendo e amando o pecado. Isso não tem condição. Não tem como entrar no céu de qualquer jeito. E em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Esse é um versículo para refletirmos a respeito. Se nós estamos seguindo na paz com todos e com a santificação. Senão, não há que se falar em Deus, senão há que se falar no céu. Vamos para a segunda parte aqui. As dificuldades no caminho da bênção. Primeiro, a prova. O Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos do faraó era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época de cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Veja isso. Preste atenção. Deus, Ele prova a mim e a você, para que nós sejamos aprovados. Mas nós precisamos ter discernimento de algumas coisas que nós enfrentamos na nossa vida. O que o povo estava passando aqui era uma prova. Era uma prova. Amém? Mas o que você está passando, será que é prova? Ou será que é consequência dos seus atos errados? Consequência dos seus pecados? De decisões erradas que você tomou? Lembre-se daquilo que diz lá em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, é verdade, como diz o ditado, mar calmo não faz um bom marinheiro. Olha aqui de novo o que eu falei agora há pouco atrás. As dificuldades, os obstáculos, as fases da nossa vida, os episódios, os momentos da vida, para exercitarmos a nossa fé. É isso que vai acontecer na nossa vida. É que para que tudo isso nós possamos nos amadurecer e vermos a manifestação do poder de Deus. E vermos a manifestação do poder de Deus em nosso favor. Os milagres de Deus, o nome do Senhor sendo glorificado. Romanos 5, de 3 a 5 vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo vai dizer. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Se não tiver tribulação, não produz paciência. Então, como que a paciência é produzida? Através da
tribulação, da dificuldade, do obstáculo. E a paciência, a experiência. Então, ou seja, tudo vem daquilo que nós enfrentamos, até chegar na experiência. E a experiência é o quê? A esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus pelos obstáculos que nós enfrentamos, glória a Deus pelos desafios, glória a Deus pelas tribulações. Por quê? Porque elas nos levam a ter esperança em Deus, a confiar em Deus. Glória a Deus por isso. O hino da harpa 115 vai dizer: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. É assim que deve viver o povo de Deus, ocupado com o trabalho de Deus, ocupado em amadurecer na presença de Deus. Sim, irmãos, nós não devemos abaixar a nossa cabeça e ter medo de enfrentar os obstáculos, de ter medo de enfrentar as dificuldades. Sabe, aquelas preocupações que você está passando aí agora, sim, eu tenho certeza que pode ser fruto de escolhas erradas que você fez. É verdade, a maioria das coisas que nós sofremos, das coisas que as pessoas sofrem, vem por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha errada que foi feita. Mas se o povo está trabalhando e orando, na presença de Deus, orientado como Josué foi, de ter, se esforçar, ter bom ânimo para fazer tudo conforme a lei ordenava, não se desviando, trabalhando, orando, buscando o Senhor. Meus irmãos, quando vier um obstáculo humanamente intransponível, quando vier uma situação impossível, Deus vai agir, meu irmão. Deus vai agir. Vocês lembram o caso, por exemplo, de Lázaro, no Evangelho de João, que narra que Lázaro morreu, Jesus chegou, Lázaro não podia fazer mais nada. Lázaro estava morto. Não havia o que fazer. Nós estamos falando de alguém que era amigo de Cristo, que sempre hospedava Jesus, quando Jesus passava ali na cidade, ele e suas irmãs. E Jesus então se direciona ao sepulcro, para que ele seja ressuscitado. Mas não havia o que Lázaro fazer. Primeiro, Jesus manda que removesse a pedra. Depois, numa ordem, Jesus dá: Lázaro, venha para fora. É Jesus que agiu, é Jesus que fez. Lázaro não podia fazer nada, é Jesus que podia fazer. Somente Deus pode realizar coisas maravilhosas assim. E Ele quer fazer na nossa vida. Mas será que nós temos trabalhado e orado na seara e na vinha do Senhor? Será que o nosso desejo é orar? Será que o nosso desejo é se ocupar com as coisas de Deus? Ou nós estamos aqui neste mundo aproveitando de tudo, fazendo o que dá na nossa cabeça, se divertindo, curtindo, e aí quando vem a tribulação a gente lembra: Senhor, oh meu Deus, me livra aqui dessa situação, desse episódio que eu estou passando. Meus irmãos, nós precisamos ter um pingo de coerência com Deus e parar de tratá-lo como um garçom que vem nos oferecer algo, naquele momento que nós queremos, do jeito que queremos. Deus não é garçom. Ele é sim amoroso, Ele é sim misericordioso. Mas eu queria saber, talvez você não é pai, você não saiba, mas que pai gostaria que um filho só o procurasse para poder pedir? Que pai gostaria que o filho sempre tivesse, só procurasse, começa a puxar pela calça e balançar: pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso. Que pai gostaria que seu filho fosse desse jeito? Da mesma forma, Deus não deve nos servir dessa forma. Nós devemos trabalhar na presença de Deus, nós devemos ser fiéis a Deus. E Ele nos livrará. E Ele fará com que nós enfrentemos e passemos por esses obstáculos. Venha servir a Deus. Para Deus não existe nada impossível. Lembra quando o Senhor está falando com Abraão que ele teria um filho já velho? E aí ele vai dizer: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Lembra o anjo falando com Maria? Porque para Deus nada é impossível. Olha que bênção, irmãos.
Você está enfrentando obstáculos, Deus é bom e Ele ainda opera milagres. Glória a Deus. Olha o ponto 2 aí comigo. A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Josué 5, 11 e 12. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, e amontoe e o dê ao bom perante sua face. Eclesiastes 2, 26. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles doravante seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Êxodo 3 e 7. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos e que pensa em todos os detalhes. Reparou aqui que o fato de o povo de Israel chegar, a época que eles estavam chegando, não passou desapercebido por Deus? Vocês perceberam isso? Deus certamente estava dando o melhor dos banquetes. Ele nos ama tanto e certamente disse para aquele povo: olha, quando vocês chegarem na terra prometida, eu já dei a ordem à chuva, que regue a terra, que vai vir a melhor colheita. A travessia vai acontecer na primavera, que era o tempo da colheita. E eles teriam, como diz o escritor, um faustoso banquete de boas-vindas. Que maravilha! Josué 5, 11 e 12 vai dizer: ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães asmos e espigas tostadas, e cessou o manar no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. E o que eles comiam era muito melhor do que o povo comia quando estava no Egito. Vocês lembram? Dos peixes, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos. Eles agora tinham o melhor da terra prometida. E foi Deus que preparou tudo para eles. Preparou tudo para eles. Vamos aqui o 3, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Josué 3 e 15. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar. Tendo as águas se ajuntado de um lado e do outro, Êxodo 15 e 8, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso d'água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Josué 3 e 17. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. As situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Em outros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. E por que, né, Deus? Por que ele varia na realização de milagres? Impressionante como Deus ele vai tratar seus filhos com peculiaridades que lhes são inerentes. Ele é soberano e ele não segue o nosso padrão, irmãos. Deus não segue o nosso padrão, ele está muito acima. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, tudo de Deus é mais alto. Nós não podemos nem comparar aquilo que nós pensamos muitas das vezes, de como agiríamos, a forma que Deus age. Até porque se Deus fosse projetar humanamente
a travessia no Rio Jordão, ele não faria isso numa época em que o rio estivesse tão cheio. Ele certamente não faria, vocês não concordam comigo, numa época de seca, que ele estivesse mais baixinho? Olha só como é diferente. Deus não trabalha com a mentalidade humana. Ele sempre nos surpreende. Ele nos surpreende e nós não devemos temer o chamado divino. Para os irmãos terem ideia, em tempos normais, o Jordão ele tinha largura de mais ou menos 27 a 30 metros. E a profundidade era de 1,80 m a 3 metros. Mas pense numa cheia. Era impossível de atravessá-lo. Nem nadando tinha como. A correnteza forte. Mas Deus fez uma barragem natural. Longe dali, de onde o povo estava atravessando, ele segurou aquelas águas. E as águas ficaram retidas e é como se tivesse no tempo de seca, né? A água foi abaixando, não tinha água descendo e a água foi abaixando. Diferente do Mar Vermelho, né? Que o Senhor abriu e segurou uma coluna de um lado e do outro no meio do mar. Nesse caso, Deus segurou o rio lá em cima e as águas foram retidas. Glória a Deus por isso. Isaías 45:13, agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Vamos aqui para o último tópico 3, um evento para não se esquecer. O memorial de Deus. Deus falou a Josué, no capítulo 4, versículo 1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal. Entre os versículos 2 e 5 nós podemos ler isso. Para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomasse as pedras do meio do Jordão. Interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos, devem ser erigidos memoriais, cultos e ações de graça, testemunhos na igreja, dentre outros. Fiquemos ligados, meus irmãos, porque certamente Deus quer de nós um coração grato. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e chorar alegremente pela saúde que Ele nos tem dado, pela família que Ele nos tem dado. E até mesmo pelos obstáculos e desafios que Ele nos tem dado, porque tem produzido em nós uma esperança. Eu quero que você olhe isso, crente. Isso é para te levar aos céus. Tudo que você passa é para te levar até Deus. Olhe para o cântico nos Salmos, por exemplo, em Salmos 126:3. O povo se alegrando pelo livramento do cativeiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Muitos de nós só temos olhado para aquilo de difícil que nós passamos na nossa vida. E se esquecemos das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós devemos colocar isso. Muitos de nós não tivemos isso na nossa educação, né? Você da classe dos jovens, ou você que está nos ouvindo, que já tem um filho, você não pode se esquecer de que uma criança ela precisa ser educada no caminho em que se deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará daquilo que foi ensinado, daquilo que foi, daquilo que ela aprendeu quando criança, daquilo que ela aprendeu a amar. Se você fez esse memorial na vida do seu filho, desde criança, ele não vai se esquecer. Nós precisamos apresentar aos nossos filhos os milagres de Deus, aquilo que Deus tem feito. Não deixe de contar para ele o quanto Deus já foi providencial em meses que você não tinha como, por exemplo, quitar os seus compromissos financeiros e Deus providenciou uma situação. Conte isso aos seus filhos, como Deus tem cuidado de você. Experimente fazer isso hoje, depois dessa aula. Lembre-se qual foi a última vez que você estava aflito e Deus te socorreu. Conte isso a alguém. Faça isso, testemunhe.
mas não é um testemunho, né, como dizem por aí. É algo que você vai falar para honrar a Deus, aquilo que Ele fez, né? Culto e ação de graça, você pode dar também. Vamos aqui, tópico 2, o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que este ficaria dentro do leito do rio, no local onde o sacerdote segurava a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas, que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedra testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Glória a Deus por isso, né? Esse episódio você vai ler no capítulo 4, versículo 9, quando Josué então resolve fazer também um memorial ali onde estava a arca, né, no centro do rio, enquanto eles passavam. E hoje você pode ver por algum lugar, sei lá, pontes, monumentos erguidos dentro da água, você fica se perguntando, né, como isso foi possível. Da mesma forma, por muito tempo, alguém deve ter se perguntado, né, quando aquele rio se abaixava um pouco, aquelas pedras ficavam aparentes, enfim, e as pessoas perguntando, né, como que aquilo foi parar daquele jeito ali, aquelas pedras. E é maravilhoso saber que alguém poderia contar a história de um povo que tinha coragem, que tinha um Deus que era capaz de fazer todas as coisas, de parar, de abrir um mar, de fazer o rio parar, né, de fazer uma barragem no rio, o povo passar seco e ter tempo suficiente para poder pegar pedra, passar, né, em torno aí de 4 milhões de pessoas, atravessar para o outro lado, pegar pedra, fazer monumento, enfim, só o nosso Deus é capaz dessas coisas. E os memoriais, eles precisam existir, mas sempre para honrar, glorificar a Deus, tá? Nós temos que perceber isso. A motivação de Josué não era glorificar sacerdote, exército, Josué não era. E ao longo da Bíblia a gente vê isso, né? Pactos, alianças, gratidões a Deus, para que ficassem memoriais importantes pela história. Aqui também nós temos o exemplo de alguém que honrou a sua esposa, né? Jacó, que pôs uma coluna sobre a sepultura lá de Raquel, né? Uma homenagem, uma serva de Deus que também glorificava a Deus. Ao longo da Bíblia nós vemos isso, nós vemos a motivação de Josué, que era a gratidão a Deus, que também era mostrar a unidade do povo. E nós devemos lembrar, irmãos, que tudo isso traz a presença de Deus, que é mais importante. Quando nós fazemos tudo em união, quando nós temos coração grato, nós teremos Deus conosco. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos mostrando que nós não estamos fazendo para nós, né? Porque é muito fácil. Aí fora, quando nós recebemos um bom salário, ele é nosso, da nossa família. Não é assim? Né? Dificilmente você vê alguém, mas um crente não. Quando ele recebe uma vitória, ele compartilha. E todos nós nos alegramos juntos pela bênção que ele recebeu. E nós nos alegramos como se fosse nós que tivéssemos recebido. Glória a Deus por isso. E onde tem união, tem a bênção do Senhor, tem a presença de Deus. Foi a vontade de Cristo sempre, né, que seus discípulos e a igreja fossem um como Ele é com o Pai, perfeito em unidade. E o 3 aqui, para encerrar, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou aliança, homenagens a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como nesse episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem. Mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor que abriu o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Deus aceita esses memoriais, meus irmãos.
Deus aceita quando parte de um coração puro, que tem o objetivo de ser grato. Em 1 Samuel 7,12 você vai ver Samuel pegando uma pedra e colocando entre Mispá e Sem, dizendo, esse lugar é Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sinto e sou muito grato a Deus por ter me colocado aqui. Sou muito grato, irmãos. Os irmãos não têm ideia de quanto eu valorizo estar aqui com os irmãos nessa manhã. Peço perdão por não estar com os irmãos no dia de ontem, no dia 25 pela manhã na oração. Esses dias têm sido bem complicados e difíceis para nós aqui no Ministério Multimídia, Audiovisual da Igreja. E a nossa querida esposa está gestante, já bem próximo de ganhar o nosso menino. Glória a Deus por isso. E muitas das vezes a gente acaba furando os compromissos. Está aqui então registrado publicamente o meu pedido de perdão. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia aqui nessa manhã conosco. Fico muito feliz que você ficou até agora conosco aqui. Mas eu queria, antes de encerrar, te dar a oportunidade para que você pudesse fazer a sua oferta, dedicar nesse momento a sua oferta. Faça nesse momento. Eu vou pedir meu auxiliar aqui, o presbítero Arthur, para colocar os dados da conta bancária que vão aparecer para você. A conta da Caixa Econômica, com todos os dados para você fazer uma transferência. Caso você tenha uma conta da Caixa, outra conta você pode fazer. Também temos aí as informações sobre o Banco Sicoob, também está aí. Tanto nessa arte que está aparecendo, quanto na descrição dos vídeos da igreja, você pode encontrar essas informações. E também tem o PicPay, Marcas do Evangelho, né? Você pode aproximar seu celular aí que vai direto lá. Caso você também digita Marcas do Evangelho, o seu GPS tem que estar ligado para poder localizar a igreja, tá bom? E aí eu vou te dar um tempinho para você fazer a sua oferta. Amém, jovem? Eu queria que você que está assistindo essa aula aí, acompanhando conosco no chat, colocasse seu nome e falasse, estou presente aqui assistindo a aula, para que a gente possa fazer aqui conforme a gente combinou com os irmãos da superintendência da IBD, colocasse que você esteve presente na aula, tá bom? Apesar de nós estarmos não fazendo uma aula presencial, é muito importante a sua participação para o seu crescimento espiritual. Nós estamos sentindo falta dos irmãos, né, alguns que nós não vemos há alguns dias. A nossa igreja ela tem tomado cuidado de fazer alguns encontros dentro daquilo que foi estabelecido pela Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Estado. Né? Nossa igreja comporta um número grande de pessoas, mas nós temos limitado a 50. As cadeiras estão distantes uma das outras, aparentemente a mais de 2 metros. Né? Enfim, em breve nós estaremos nos reunindo novamente, né? Claro, continuando a tomar esses cuidados, com máscaras, com álcool em gel, não tendo contato, proximidade com os irmãos para proteger a nossa saúde e também da nossa família. Mas enfim, irmãos, esse é o momento de você estar ofertando, faça com alegria. Nossa sala sempre foi boa ofertante, foi sempre generosa. E não é agora que nós estamos longe que nós vamos deixar de ofertar na casa do Senhor, né? Você que gosta, nós participamos aqui, somos responsáveis pelo Ministério do Audiovisual e contamos com o seu apoio, com a sua contribuição para ajudar a gente no pagamento desse primeiro lote de equipamentos que nós compramos para fazer a nossa transmissão. Precisamos ainda melhorar muitas coisas, tá, irmãos? Então, esteja você convidado a participar do nosso ministério, orar por nós, para que possamos a cada dia melhorar, né, dar conta de tudo que temos que dar, para que fique sempre
tudo bom e melhor para você aí. Amém? E aí, irmãos, já conseguiram, já mandaram aí o nome, todo mundo já mandou o nome, né? Se não mandou, corre aí, liga para o indivíduo que ficou dormindo, para que, né, também participe do finalzinho dessa aula aí, possa ofertar, possa dizimar, possa dar seu voto, tá bom? Contribuir, não deixe de participar na casa de Deus. Deus abençoe. Que você tenha um domingo maravilhoso. Nós já vamos orar para encerrar a aula. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido fiel a nós. Mesmo sendo tão de dura servil. Corações duros e sensíveis que facilmente se afastam de Ti. Temos passado uma vida na Tua presença, mas ainda somos como bebês. Não crescemos espiritualmente, não temos dado frutos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. No caminho dessa vida, nos embolamos com os obstáculos e perdemos o curso da nossa vida, a vontade de Deus para nós. Onde quer que esteja uma pessoa assim, nesse momento, que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo e que ela seja despertada a ter uma nova vida em Cristo Jesus, Pai. Que a santificação continue na vida dela, que volte o primeiro amor, que ela lembre do chamado de Deus na vida dela. O dia que ela foi chamada como Josué, e que assustada começou a dar os primeiros passos, e recebeu uma ordem do Senhor: não se preocupe, simplesmente obedeça. Simplesmente faça aquilo que a minha palavra já determinou. Que o Senhor possa trazer à tona, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, ser um memorial agora, Deus, trazendo à luz a essa vida, que nesses dias, em vez de se aproximar mais, se preocupar mais com os irmãos e com a casa de Deus, tem se ocupado com outras coisas. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa vida, e que ela não se perca, mas que ela tenha a oportunidade, Deus, de um concerto com o Senhor. Eu te peço, crendo, que o Senhor irá fazer, que o Senhor irá operar, e grandes milagres, grandes coisas, o Senhor fará em nossas vidas ainda, por meio de nós também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu querido. Não esqueça de compartilhar, de mandar esse vídeo para aquele amigo seu, tá bom? Eu amo vocês, Deus abençoe, um grande abraço.